software Moloni, das integrações e dos respectivos plugins e casos de sucesso. A agenda para hoje. Vamos falar uma pequena apresentação do Moloni. Nós já temos feito várias sessões de Moloni ao longo deste ano fiscal. Já fizemos várias sessões de gestão comercial, gestão de estoques, de POS, de restauração, das vantagens de ter Moloni. Hoje, especificamente, vamos tratar de exemplos de integrações e plugins, casos de sucesso e também falar de uma questão que ficou pendente na última sessão que fizemos, que foi sensivelmente 3 semanas, que é da parte de etiquetas. No final, falamos então, abrimos o microfone para o colega Paulo falar de alguns casos de sucesso, e para o colega Rodrigo, e também o Rui Fernando, se quiser intervir, também está à vontade. Moloni. Com o Moloni nós conseguimos simplificar a gestão do negócio e integrar o seu Moloni com outros softwares. Existem um conjunto de plugins disponíveis para as principais lojas online existentes, as plataformas existentes no mercado, e essas integrações são inúmeras, com muitas vantagens. Faturação automática, integração de alguns plugins gratuitos, podemos ter uma API também disponível para fazer integração com outras plataformas. Já sabem que temos suporte técnico gratuito e com isto eliminamos, digamos, muitos processos administrativos. O Moloni é um software de gestão comercial, tem também a vertente do POS, usado muito na parte do retalho, em cafés e também em restaurantes. É um software muito completo e é muito intuitivo. É um software inovador e que se adapta ao negócio do cliente, tem um conjunto de parâmetros e configurações que rapidamente se conseguem configurar e se adaptar ao negócio do cliente, nomeadamente, por exemplo, dar alertas ou notificações se estamos a faturar abaixo do preço de custo, por exemplo, ou dar alertas e notificações se vamos ficar com stock mínimo, por exemplo. É um software certificado pela Autoridade Tributária com o número 2860. O Moloni foi eleito produto do ano em 2024 e, neste momento, já 36 mil empresas confiam no Moloni. Vantagens do software Moloni versus softwares que existem no mercado tradicionais. É um software de faturação online, corre na cloud, portanto é um software as a service, com as vantagens de poder ser usado por qualquer dispositivo, em qualquer lugar, desde que eu tenha internet, ok? É um software que está sempre atualizado e de acordo com a lei em vigor e sem custos adicionais, isto é muito importante. Sempre que sai uma nova legislação, a Moloni faz essa atualização sem custos adicionais. Tem incluído o suporte técnico, telefone, por e-mail, por acesso remoto, completamente gratuito em todos os planos. Portanto, com a subscrição deste serviço, eliminamos por completo as licenças de preço exorbitante, as renovações e as penosas atualizações dos programas de faturação tradicionais. Conseguimos, com o Moloni, reduzir assim muitos custos às empresas que têm contratado outro software e têm contratado empresas de informática que depois lhe dão assistência e têm as deslocações que são cobradas com custos elevados, não é? E com isso não tem faturas de surpresa de serviços ou atualizações de software. Tem que ter esta noção de que o software tem estas vantagens. Vamos então passar para a parte de
das etiquetas. Uma parte muito específica que ficou pendente. Alguém fez uma questão, não me recordo quem é, mas há 3 semanas, um mês, quando fizermos a última sessão de Maloney, questionaram sobre a parte das etiquetas e depois não tivemos a oportunidade de explicar por causa do tempo. É possível, obviamente, imprimirmos etiquetas através do software Maloney. Podemos ir diretamente à tabela de artigos, escolher qual é o artigo e depois podemos exportar as etiquetas para o formato PDF e mandarmos imprimir, se comprarmos uma resma de folhas A4, já com as etiquetas colocadas na folha, coladas, e imprimimos em cima da folha e tiramos a etiqueta, descolamos, para colar depois no nosso artigo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é poder imprimir etiquetas através da fatura de fornecedor. Ou seja, quando nós estamos a registrar a nossa fatura de fornecedor, podemos também imprimir as etiquetas para PDF ou também para CSV, exportar para um fecheiro CSV. Depois vou explicar posteriormente, com mais calma, como é que podemos fazer. Onde é que isto está disponível? No ecrã, isto é um print screen da solução, depois eu entro dentro da aplicação e mostro. Portanto, estamos na tabela de artigos. Okay? Eu selecionei aqui neste quadro vermelho este artigo que é umas águas. Ok? Então, se editarmos o artigo, vai-nos aparecer aqui, neste botãozinho aqui, a opção de gerar a quantidade de etiquetas que queremos, qual é o formato da etiqueta, já vem aqui um conjunto de configurações de etiquetas que podemos obter, ou então gerar o ficheiro para etiquetas CSV. Se gerarmos o ficheiro para etiquetas CSV, podemos depois, para quem já fez isso, eu já fiz, tenho essa experiência no terreno, eu já usei etiquetas de impressoras Zebra, que são talvez as melhores impressoras, apesar de eu não ter nenhum negócio com zebras, nem ganho nenhum royalties sobre isso. E depois temos também as impressoras Brother. Existem outras mais no mercado, mas pelo menos estas duas com que eu trabalhei. Há a possibilidade no software da Zebra e no software da Brother de fazermos um conector e importarmos um ficheiro CSV ou um Excel e escolhermos qual é o ficheiro e mandarmos imprimir, através desse ficheiro, as etiquetas que queremos através de uma impressora de rolo, numa impressora Zebra ou numa impressora Brother. Estou-me a lembrar destas duas, mas existem outras. E cá está. Este é um exemplo de uma impressão de 10 etiquetas exportadas no formato PDF, ok? Temos o código do artigo, a designação do artigo, o código de barras do artigo, o EAN do artigo e o preço de venda já com IVA. Esta imagem do lado direito é a imagem quando eu exporto para CSV, ok? Portanto, tenho aqui a designação, o resumo, a referência, o EAN e o preço de venda unitário. No caso da impressão de etiquetas através da fatura do fornecedor, também é muito simples. Portanto, emitimos uma fatura, vamos à tabela das faturas de fornecedores, depois de emitirmos, temos aqui um conjunto de botões que vocês já conhecem, de certeza, porque eu já mostrei algumas vezes quais são as funcionalidades, e nesta funcionalidade da lupa, que é quando nós clicamos nesta lupa, nós visualizamos, digamos, a fatura do fornecedor que nós acabamos de registar no ecrã. Ok? E cá está. Eu estou a ver aqui o artigo 126, que é água, o código é EAN, água sem gás, e aparece-nos também aqui a opção de etiquetas. Portanto, a possibilidade de exportar para PDF. Tenho aqui uma combo box onde posso expandir e escolher o tipo de etiqueta, ou então, e gerar a etiqueta PDF, ou então gerar etiquetas para CSV. Ok? Se houver dúvidas, depois falamos no final
quando tivermos dúvidas. Em relação aos exemplos de integrações e plugins. O que é que nós temos? Temos um conjunto de integrações e plugins disponíveis. Estes penso que serão os principais. A possibilidade de termos as referências multibanco, a possibilidade de termos assinaturas digitais para irem associadas à fatura em PDF. Uma fatura PDF em PDF não vale nada, tem que ter uma assinatura digital. As pessoas ainda continuam a enviar faturas em PDF, mas legalmente não vale. Se quiserem, põem no envelope e mandam pelos correios, assinada e carimbada, ou então, se quiserem, compram assinaturas digitais. É exatamente para isso. ESPAP, EDI, Electronic Data Interchange, já vamos também falar sobre o que é isto. As lojas online, o e-commerce, que pertencem, digamos, é uma plataforma de venda online do WordPress, okay? O PrestaShop, que é uma plataforma muito usada, gratuita, para fazer lojas online. E temos também o Shopify, ShopKit e as lojas CTT. Já agora, eu vou falar isso adiante, mas posso adiantar que as nossas soluções que nós temos no nosso Be Online da Vodafone, quando temos soluções à medida com lojas online, fazemos nesta plataforma, no e-commerce. Fazemos em WordPress com o e-commerce e podemos integrar, aqui temos a vantagem de podermos integrar com o nosso Moloni, ok? Então, as integrações e plugins disponíveis. Onde é que elas estão no nosso software Moloni? Na área das configurações, temos a opção de referências multibanco, temos a opção das assinaturas digitais e temos também ainda o EDI. Eu também posso clicar no Marketplace e aparecerem as opções todas, já agora. Em relação às referências multibanco, temos, a Moloni tem este protocolo com estas 3 referências, a EasyPay, a Eu Pago e a If Then Pay. Pela minha experiência, eu já usei o If Then Pay. If Then Pay é aqui da zona de Santa Maria da Feira, não sei se são Santa Maria de Lamas ou por aí desses lados. Eu tive uma boa experiência, portanto não tive problemas nenhuns. O que é que nós fazemos? Ativamos a conta no nosso Moloni, mas obviamente temos que fazer uma subscrição com a EasyPay, com Eu Pago ao If Then Pay. Portanto, preencher um conjunto, um formulário, com os dados da empresa e por cada, digamos, transação que nós fazemos, a If Then Pay cobrava-nos mais ou menos €1 já com IVA. O Eu Pago e a EasyPay também devem andar à volta destes valores. Ok? Relativamente às assinaturas digitais, nós temos 2 possíveis integrações, uma com a AMSafe, que é um serviço gratuito, eu particularmente não conheço, pois o Paulo poderá dar o Paulo da Moloni, não é o Paulo Almeida da Vodafone, o Paulo da Moloni irá falar deste serviço. A Digital Sign, sim, é um serviço que eu já conheço e que também já trabalhei, portanto é um serviço que nós adquirimos, mas é um serviço pago, portanto temos de comprar, digamos, um conjunto de selos para certificar os nossos documentos com as nossas assinaturas da nossa empresa, ok? E fazer um conjunto de operações. Essa certificação obriga-nos a fazer uma entrevista normalmente com a pessoa que está existem algumas empresas certificadas no mercado concorrentes à Digital Sign, mas a Moloni tem esta integração com a Digital Sign. Depois temos outro plugin, que é o plugin do ESPAP, que é, o que é isto? É digamos, um serviço para fazer a integração de documentos com a entidade de serviços partilhados à administração pública. Isto tem um formato que é o CIUS PT UBL 2.1, é um formato em XML, ou seja, as entidades públicas recebem faturas
através do PDF assinado com as assinaturas digitais e, paralelamente, recebem também o documento num formato XML para depois importarem para os sistemas deles. Para terem uma ideia, por exemplo, eu sei porque já tive uma transação com a Universidade de Aveiro, e a Universidade de Aveiro utiliza exatamente o formato CIUS-PT UBL 2.1. Portanto, é um exemplo que eu estou a dar, até porque estou aqui quase ao lado e conheço bem. É preciso também uma entidade para atribuir este serviço DESPAP às empresas. Já agora, é uma obrigatoriedade fiscal para todas as empresas, incluindo as microempresas, a partir do dia 1 de janeiro de 2026. Todas as empresas que querem faturar a entidades públicas precisam ter ESPAP. Ok? Pode a lei, no dia 1 de janeiro de 2026, prolongar-se para o ano 2027, que é normal isso ir acontecendo. Em relação às integrações com as lojas online, temos o WooCommerce, temos o PrestaShop, o Shopify, o ShopKit e as lojas CTT. Nós usamos plugins de fácil instalação em apenas com alguns cliques. E depois o Paulo vai reforçar esta ideia, o Rodrigo também, porque ele próprio fez uma integração com a loja dele, com a Shopify, e ele vai falar sobre isso, quando nós abrirmos depois o microfone. Lojas online com plugins gratuitos e plataformas gratuitas. Temos o WooCommerce, que é uma plataforma de loja online do WordPress. O WordPress era o exemplo que eu estava a dar. Quando nós temos uma proposta na Vodafone, por exemplo, para uma loja que seja um bi-online, entre aspas, à medida, não é um bi-online, portanto é uma loja online à medida, normalmente é feita em WordPress e é feita na plataforma WooCommerce. Ok? Aproveitamos aqui e, se houver uma loja online à medida, colocamos também o Moloni como uma solução para faturação automática quando estamos a encerrar a conta no nosso carrinho de compras. E temos também a PrestaShop, que também é uma plataforma gratuita e também muito usada, ok? Portanto, aqui há uma oportunidade, se houver clientes que tenham PrestaShop, nós podemos lhe vender o Moloni, se eles não tiverem nenhuma solução para fazer faturação imediata, podemos vender aqui o Moloni, ok? Já nas lojas CTT, ShopKit, Shopify ou Wix, as mais conhecidas são estas. Os plugins continuam a ser gratuitos, a integração com o Moloni, mas as plataformas são pagas, ou seja, a pessoa que faz a subscrição dessas plataformas paga um X, como paga a Vodafone a sua mensalidade pela utilização do Moloni, vai pagar também uma mensalidade ao CTT, ao ShopKit, ao Shopify e ao Wix. Agora, na parte dos casos de sucesso e dúvidas, eu acho que era oportuno, se calhar, abrirmos o microfone ao nosso amigo Paulo e depois ao Rodrigo. E depois tirávamos dúvidas no final. O que é que parece, Paulo Almeida? Sim, vamos fazer isso, aliás, já está aqui connosco e dar as boas-vindas a Paulo Pereira, é uma estreia aqui connosco. Paulo, bem-vindo. Bom dia, como estão? Está a funcionar. Bom dia, Paulo. Está a funcionar. Pronto, antes de mais, pronto, eu sou o Paulo Pereira, sou responsável pelo suporte técnico do Moloni. Queria dar as boas-vindas a todos e é um prazer estar aqui a falar convosco e reitero, uma vez mais, possivelmente já foi passada essa mensagem, mas sempre que necessitarem de suporte técnico, por alguma razão, nós estamos aqui para vos ajudar. Entre suporte técnico e comercial, temos uma equipa do Moloni sensivelmente de 15 pessoas, ou seja,
E o nosso objetivo é mesmo precisamente ajudar-vos a vocês ou qualquer cliente que nos contacte e que necessite de algum esclarecimento adicional. Eu acho que o Rui tinha frisado aí uma questão que eu lhe podia esclarecer melhor, que eu agora, por acaso, com a conversa, acabei por me esquecer e eu posso especificar melhor. Acho que era É a solução da assinatura digital uma assinatura da eu vou AmaSafe. passar Pronto. da AMA, que eu Então, desconheço. Eu então eu desconheço, é posso esta, Paulo. explicar isso. Pronto, as assinaturas digitais é uma medida que já está aprovada há muito tempo a entrar em vigor, mas tem sido adiada consecutivamente. Pronto, mas de qualquer forma, para algumas entidades públicas e algumas entidades, por exemplo, até algumas empresas de maiores dimensões, já, por assim dizer, obrigam as empresas a enviar-lhe os documentos, sempre que são enviados em formato digital, serem assinados digitalmente. O Moloni tem integração com 2 prestadores, ok? A AmaSafe é uma entidade que pertence à Agência de Modernização Administrativa, ou seja, estatal, por assim dizer. É um serviço que tem um custo muito reduzido relativamente a um serviço como a Digital Sign ou outros prestadores. Tem algumas Claro. limitações, okay? Mas, por exemplo, não pode ser usado por profissionais liberais, não tem essa funcionalidade. Eles, conforme está construído, só pode ser usado por empresas, ou por unipessoais, ou por limitadas, ou o que quer que seja, e permite, pelo menos, tem um custo reduzido, os primeiros 2 anos são gratuitos, depois de fazer subscrição, e a posteriori tem tido um custo sensivelmente de 40 euros, não tenho a certeza se é anual, se é de 2 em 2 anos tem que pagar esse custo. Ou seja, se tiverem 2 empresas, a primeira empresa que se registra não paga nada durante 2 anos, a segunda empresa pode ter um custo de 40 euros anual ou bienal, não tenho a certeza absoluta disso. Todas estas integrações, é assim, o Moloni disponibiliza estas integrações de forma gratuita aos clientes Moloni. É claro que qualquer uma delas depois, tirando o caso da Digital Sign, que até podem subscrever o serviço diretamente e que seja subscrito diretamente no Moloni, no marketplace de Moloni, o serviço da AmaSafe tem que fazer um registro diretamente com a AmaSafe e depois ativar essa integração, que é um processo relativamente simples, e nós, se houver alguma dúvida, também nos podem contactar e damos suporte. Pronto. Aliás, relativamente mesmo a estes casos que iríamos falar, por exemplo, das integrações com lojas online e com qualquer outra plataforma do Moloni, é assim, o Rui tem falado aí várias vezes da API. Para quem não esteja familiarizado com estes termos, basicamente, a API é uma aplicação que permite ligar o Moloni com aplicações terceiras, desde que essas outras aplicações tenham APIs. E hoje em dia, praticamente todos os softwares ou aplicações tenham soluções online, têm sempre uma API de interligação. O Moloni, desde que foi construído, desde o início que ele surgiu, nós sempre tivemos uma API que é pública. Ou seja, basta só subscrever um plano, ter um plano Flex ou um plano Pro, que é o caso de todos os clientes Vodafone, têm sempre um plano desses, e poderão usar essa API gratuitamente para fazer integração entre o Moloni com outras plataformas. Temos clientes que efetivamente fazem isso, e aliás, o Rui ia frisar, por exemplo, temos 2 clientes grandes em termos com lojas online que são muito conhecidos, possivelmente para vocês e tudo. Temos o caso do grupo Odisseias, que vendem aqueles pacotes de aventuras e de experiências que se encontram na FNAC e tudo. Eles têm uma loja online. Essa loja online não está desenvolvida nem nenhuma destas plataformas que nós estivemos aqui a falar, porque eles têm umas necessidades específicas completamente diferentes, foi desenvolvida por eles, mas depois usam a API de Moloni para emitir os documentos no Moloni. E temos o caso também de uma outra entidade também bastante conhecida, que é a 360 Imprimir, que faz impressões de... Agora, claro que nós temos muitos clientes que não têm estes conhecimentos de programação. Para facilitar essas situações, nós desenvolvemos os plugins. E o que é que os plugins vão fazer? Usam a nossa API, a API do Moloni, mas já estão desenvolvidos e o cliente simplesmente tem que os ativar. Eu posso-vos mostrar
por exemplo, o processo, acho que o outro autor, acho que era o Rogério, não era? Queria falar sobre Shopify, dar a experiência dele Shopify. Pronto, então eu até posso aqui mostrar, não sei se é oportuno mostrar no back-office do e-commerce, mais ou menos. E então, pelo menos, podes, fica uma ideia. Tens clicar aqui 7 no botão de minutos, 5, partilhar. 7 minutos. Pode ser? Pronto, então, pode, não há problema 10 nenhum. minutos. Eu vou-vos mostrar só o back-office do e-commerce para verem como é que faz a integração de um plugin que é relativamente simples. Vou-lhe aqui partilhar. Aqui. E vou aproveitar para partilhar mesmo o meu ecrã todo. Estão a ver, não estão? Certo. Aqui. Ok. Por exemplo, para quem o Rui há bocadinho tinha falado do e-commerce, é assim, o e-commerce tem um painel de administração. Basicamente é este que nós estamos aqui a aceder. Que só quem tenha acesso ao painel de administração é que o vê. Pode estar assim ou pode estar ligeiramente configurado de outra maneira. O Moloni, se fizermos uma pesquisa para instalar um plugin, uma das possibilidades é precisamente uma das sugestões, basta fazer por Moloni e aparece tipo mapa, que é como nos telemóveis, clicamos e instalamos a app. No fim dela estar instalada, basicamente, só temos, este é o painel de administração do nosso plugin, em que neste primeiro, o separador das encomendas, aparecem todas as encomendas que foram realizadas pelos clientes na loja online, mas que não têm documentos emitidos, mas nós podemos automatizar este processo e não ter aqui nada. Temos, depois de instalar o plugin, de colocar as credenciais de acesso, que são as mesmas credenciais que nós usamos para aceder à conta Moloni, ou seja, o mesmo endereço de e-mail e password, basta virem aqui a este separador de configurações e começar a responder algumas questões. Que é dizer basicamente o tipo de documento que queremos criar no Moloni, se queremos que ele seja fechado, queremos que esse documento tenha dados de transporte associados ou não, podemos configurar se pretendemos enviar o documento depois de fechado, mas isto é um processo automático, pode ser enviado ao cliente logo diretamente, e a maior parte das pessoas seleciona isso. Isso são razões e exceções, não vou falar. Se os artigos não tiverem, por exemplo, vou falar muito genericamente disto, se não tiverem impostos associados por alguma razão, podem estar a vender artigos que são isentos, ou, por exemplo, pode ser uma entidade, um profissional liberal, que neste momento tem uma pequena loja e até aos 10 mil euros ser isento. Então tem que definir aqui os motivos de isenção, para os artigos, ou para os portes, tudo, ou para as vendas extracomunitárias. Podemos criar notas de crédito automaticamente quando algum cliente também devolve mercadoria. Podemos definir o armazém com que vamos trabalhar, a unidade de medida, com que queremos trabalhar também quando são criados artigos. Podemos definir se vamos usar, até tem essa possibilidade, se o artigo já existir no Moloni, pode-se definir se vamos usar o artigo, as descrições que estão no Moloni ou da loja online, por norma as pessoas usam a descrição que está na loja online, que foi o que os clientes têm conhecimento, que encomendaram. Ora bem, depois temos uma secção onde definimos também como é que queremos, quando o cliente é criado, no Moloni, como é que queremos definir algumas coisas que nós necessitamos, como prazo de vencimento, método de pagamento e depois no outro campo definimos o comportamento, por causa do número de contribuinte. O e-commerce, por defeito, não tem um campo definido para utilizar. É uma plataforma internacional, lá fora não existe essa necessidade de incluir o número de contribuinte das faturas. Como no Moloni existe essa obrigatoriedade em Portugal também, o que é que nós fizemos? Temos a possibilidade de usar um campo do e-commerce para os clientes colocarem essa informação. Pronto, se isto é uma configuração que se faz uma vez, nunca mais se usa. O que é que depois podemos automatizar? Ou seja, podemos dizer se queremos que ele crie, que o plugin crie o documento de forma automática no Moloni ou não, e esse documento depois pode ser criado em rascunho ou fechado. Podemos dizer quando é que ele cria o documento, qual é a ação que vai disputar a criação do documento, quando a encomenda está concluída, ou até mesmo logo quando é feita a confirmação de pagamento. Podemos definir também um e-mail para receber alertas de erros que possam ter acontecido. E
para quem que esteja a usar o plano Pro, permite-lhe a sincronização, por exemplo, por armazéns. Para quem tenha o plano Flex, como não tem essa funcionalidade, só sincroniza um armazém, mas eu posso fazer sincronização de estoques entre o Moloni e a loja online. E posso definir se quero, né, que são estas duas, estas duas opções, quando os artigos são criados no e-commerce, para evitar ter que estar a criar artigos manualmente no Moloni e depois outra vez manualmente no e-commerce, posso definir, ativar estas duas opções com sim, e então sempre que os artigos são criados ou atualizados no e-commerce, eles são criados ou atualizados no Moloni. Tem essa possibilidade. De resto, as outras duas opções é mais para dever e tudo. Temos algumas ferramentas que lhe permitem, por exemplo, neste momento, este é um dos plugins que nós temos mais desenvolvidos e até é possível trazer todos os artigos que já tenham na conta ao Moloni para a loja online, ou ao contrário, passar todos os artigos que temos no e-commerce, porque há clientes que estavam a usar o e-commerce, mas ainda não trabalhavam com o Moloni e querem levar os artigos. Perdão. É possível passar também todos os artigos do e-commerce para o Moloni de forma automática. Qualquer ação que é feita pelo plugin fica registada, ou seja, e nós sabemos sempre, por exemplo, essas são ações já de hoje, o plugin está em funcionamento e ele fez uma sincronização automática por exemplo, de stock, ocorre, porque tem essa opção ativa. E quando nós clicamos aqui, podemos, por exemplo, ver, mas isto é código, mas a partir daqui nós conseguimos ver o que é que foi atualizado. Pronto, em termos de stocks e todas as ações que foram realizadas. Ou seja, mas basicamente os clientes só precisam de se centrar nesta primeira fase inicial. O que é que o plugin permite fazer? Mesmo quando não é uma obrigatoriedade que os artigos estejam criados no Moloni, quando um cliente online compra e essa encomenda é dada como concluída, o plugin vai verificar se os artigos e o cliente existem no Moloni. Se não existirem, ele cria-os de forma automática. Ou seja, é possível automatizar este processo todo. Acho que é uma solução útil, porque hoje em dia quase, mesmo pequenas lojas de retalho e tudo, muitas acabam por fazer lojas online ou por desenvolver como complemento. Já tivemos vários clientes que desenvolveram lojas online como complemento